Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da nossa comunidade. Coração Misericordioso de Jesus, é sempre uma alegria ter a sua companhia aqui conosco. Hoje, dia 5 de outubro, a igreja faz memória de Santa Faustina, secretária e apóstola da Divina Misericórdia. Santa Faustina é nossa baluarte número 2 e queremos nesse dia partilhar um pouquinho sobre a vida dela, sobre suas experiências, sobre suas virtudes, para que também nós possamos, imitando, amar, devotar a nossa vida e propagar a misericórdia de Deus. Helena Kowalska nasceu em 25 de agosto de 1905, num pequeno povoado chamado Blokiev, perto de Lodz. Filha do casal Stanislaw Kowalska e Mariana Babel. Santa Faustina, filho desse casal que durante 9 anos não conseguiam ter filhos. Sua mãe, Mariana, e a mãe de sua mãe rezavam sempre pedindo ao céu a graça, que abençoasse esse casal. Então, no ano de 1901, as preces foram atendidas. Após 3 dias de complicações de um parto bem difícil, durante o qual Mariana quase perde a vida, ela dá à luz, então, a uma menina, sua primeira filha, que se chamou Josefa. Mais tarde, 2 anos depois, veio então a segunda gestação e o parto novamente foi bem difícil e complicado, vindo ao mundo uma segunda filha. Então a gente pode imaginar que no coração de Mariana, mãe de Faustina, deveria ter muito temor em pensar em um terceiro parto, Mas, no entanto, para surpresa sua e de toda a família, o parto de sua terceira filha transcorreu sem nenhuma complicação, E ela até depois falou que Helena santificou o seu ventre. Nasceu, então, no dia 25, como eu disse, no ano de 1905. Todos os outros partos de Mariana foram partos saudáveis, sem nenhuma complicação. Santa Faustina, Helena Kowalska, era a terceira filha de 10 filhos, de uma família bem pobre, de uma família muito humilde, Seu pai acordava muito cedo para cumprir suas atividades e seus deveres. Mas antes de tudo ele rezava e cantava o ofício a Nossa Senhora, sempre às 6 horas da manhã. E Mariana então dizia para que ele fizesse menos barulho, porque poderia acordar todos os outros, todas as crianças. E ele dizia, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Então, Santa Faustina ela foi criada nesse ambiente, uma família humilde, uma família sem muitos recursos, mas muito devota, uma família cristã que buscava em tudo, seus pais em tudo, ensinavam os mandamentos e a seguirem as ordens de Deus e aquilo que a igreja os pedia. Muito cedo, Heleninha, era assim chamada por seus pais e seus familiares, aprendeu a recitar orações. E aos 5 anos, ela contou para sua mãe um sonho que ela tivera. Ela disse: eu estive passeando com Nossa Senhora em um bonito jardim. Santa Faustina, Heleninha, era uma criança amável, sociável e criativa. Todas as vezes que Santa Faustina estava, então, ocupada de cuidar das vacas, todas as crianças logo corriam, porque queriam ouvir as histórias que Santa Faustina contava para elas. Ela dramatizava e contava com tanto entusiasmo e tanto engajamento que as crianças não queriam perder nenhuma palavra do que ela tinha para lhes falar. Helena nasceu no seio de uma família pobre, como eu disse, porém profundamente penetrada de um espírito religioso. E um fato interessante na vida de Santa Faustina, conforme também era a tradição,
Ela foi batizada logo 2 dias após o seu nascimento. Então, o batismo de Santa Faustina se deu no dia 27 de agosto. Recebeu o ensino básico num povoado vizinho e relata os historiadores, os estudiosos, os teólogos da vida de Santa Faustina que era uma menina muito inteligente, dotada de uma memória privilegiada e era muito dedicada aos estudos. Porém, Santa Faustina só pôde participar 3 anos da escola básica. Primeiro, pela necessidade de sua mãe de ajudá-lo com os afazeres com as outras crianças e também depois por causa da guerra, a Primeira Guerra Mundial. Todas as escolas foram fechadas e quando elas foram reabertas, essas escolas foram dando preferência às crianças menores. Mas Santa Faustina, essa menina inteligente, dotada de uma memória surpreendente, de uma memória privilegiada, nos deixa transparecer isso nos seus escritos, nos escritos do seu diário, que nós vamos falar mais na frente. Depois que Santa Faustina saiu então da escola, foi dado prosseguimento para que ela pudesse se preparar para a primeira comunhão, que lhe foi administrada aos 9 anos de idade. O recebimento da Eucaristia representa uma nova fonte de energia para o desenvolvimento de uma vida sobrenatural em Faustina. Todas as vezes que, após a comunhão, ela ia à igreja todos os sábados para receber o sacramento da confissão, nos contam os pais que ela beijava as mãos deles, pedindo perdão por alguma coisa que tivesse feito com eles, e logo ia para banhar a sua alma com as graças da penitência, do sacramento da confissão. Todos os domingos ela participava então e recebia o corpo de Cristo. E esse desejo de ser toda de Deus foi crescendo cada vez mais junto com Santa Faustina, assim também como a sua oração permanente. Ela une a sua alma a Deus. E a respeito desse período, a respeito desse período de sua vida, lemos nas memórias de sua família. Frequentemente, a menina acordava de noite e subia em uma profunda oração. A sua mãe, preocupada com isto, pois muitas vezes deveria velar a noite toda cuidando de seus filhos menores, lhe chamava a atenção. Você ficará maluca se em lugar de dormir fizer vigília. Não, mamãe, respondia a pequena Helena, nada me acontecerá, porque é o meu anjo da guarda que me acorda para rezar. Então Santa Faustina, desde muito cedo, desde muito jovem, ela sentiu esse chamado de Deus para a sua vida. E no próprio diário, Santa Faustina vai relatar que foi aos 7 anos que ela ouviu pela primeira vez a voz de Deus na sua alma e o convite para viver uma vida mais perfeita. Então esse chamado de Santa Faustina para a vida de união com Deus, para a vida de santidade, para a vida de intimidade com Deus, começou muito cedo, bem criança, já na sua terna infância. E na primeira infância de Santa Faustina, ela já se distinguia, ela já se fazia notar pela piedade, pelo amor à oração, pela diligência e pela obediência. Santa Faustina era uma criança diferente, Helena, vamos dizer assim. Helena era uma criança diferente, que desejava profundamente devotar a sua vida a Deus. Então, quando ela tinha 15 anos, ela pediu à sua mãe para ir trabalhar, porque ela só tinha um único vestido para ir à missa. Mas não era porque ela queria belas roupas, ela queria o melhor para viver a Eucaristia. E as duas filhas mais velhas de Mariana já tinham partido para trabalhar. E ela pedindo à sua mãe, ela então diz, vai minha filha, que Deus te abençoe. Então, Helena emigra para a cidade vizinha de Alexandrov e começa a procurar trabalho para
ajudar os seus pais e também para sustentar-se. Depois de um ano de trabalho e muita economia, Santa Faustina, Helena, retorna para casa e, no seio da sua família, revela o seu desejo, porque o chamado começa a potencializar-se na alma de Helena. E ela fala com a sua mãe e lhe diz: tenho de entrar num convento. Seus pais imediatamente se opõem a esse pedido de Helena, a esse desejo. Como negativa, justificam que não tem o dinheiro suficiente para o dote, porque nós sabemos que antigamente, para se entrar no convento, era preciso pagar um dote. Assim como as filhas solteiras deveriam pagar um dote, a família do jovem com o qual aquela jovem iria casar-se. Então, se justificam dizendo que não tinham como juntar todo aquele dinheiro. Então, vendo que seus pais não concordavam com aquilo, Heleninha toma então uma decisão, de deixar para lá aquela voz interior, aquele chamado, que ela tinha. E aí ela procura sufocar a voz interior que a chama constantemente. Ela mesmo relata que passou a viver as vaidades da vida. Ela começou então a prestar mais atenção, a cuidar da sua aparência exterior e deixar de prestar atenção à voz da graça que lhe impulsionava, que fazia com que ela desejasse ardentemente consagrar a sua vida inteiramente a Deus. No outono de 1922, desapontada, Helena novamente sai de casa. Procura então mais uma vez um trabalho e passa a morar na casa de seus parentes, seus familiares. Mora com os familiares e passa a trabalhar como doméstica numa casa de 3 mulheres que pertenciam à Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Então ela fica satisfeita com aquele trabalho. Por quê? Porque suas patroas permitiam que ela fosse todos os dias à Santa Missa e visitasse os moribundos, dali da região. E elas afirmavam que achavam muito estranho aquele desejo de uma jovem de 17 anos. Mas Santa Faustina tinha então a liberação para ir à missa, confessar-se com o mesmo confessor dessa ordem e também visitasse os moribundos. Embora ganhasse pouco, Santa Faustina estava contente com aquele trabalho, porque ela poderia praticar a sua vida cristã. Lembrando que ela não dava mais atenção às vozes, à voz da graça de Deus em sua alma. E aí, mais uma vez, Helena volta para casa e novamente suplica a permissão dos pais para ingressar. E os pais se opõem mais uma vez ferrenhamente, não permitem esse ingresso. E aí Helena fica muito abalada espiritualmente com essa negativa de seus pais, Resolve abandonar a vida interior e se entrega então aos prazeres da vida, aos divertimentos daquela época. Começa então a cuidar do seu exterior, compra vestidos, da moda, vai a bailes com suas amigas, até que um dia Santa Faustina participa de um baile com uma de suas irmãs. E ela mesmo vai relatar essa experiência no diário. Ela diz assim: aos 18 anos fiz um ardente pedido aos meus pais que me deixassem entrar no convento. A recusa foi decisiva. Depois dessa recusa, voltei-me às vaidades da vida. Passei a viver uma vida de vaidades, não prestando nenhuma atenção à voz de Deus em minha alma, embora a minha alma não encontrasse satisfação em nada. O contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento, que eu procurava sufocar com os divertimentos. Deus eu o evitava interiormente, e com toda a alma inclinava-me às criaturas. Contudo, a graça de Deus venceu em minha alma.
Numa ocasião, eu estava com uma de minhas irmãs no baile. Quando todas se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente, vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despido de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse essas palavras: até quando te suportarei e até quando tu me enganarás? Então, nesse momento, cessa a música ali para Santa Faustina. Helena, então, começa a sofrer interiormente com aquela visão que ela tem. E, sentando-se, fica em silêncio. E depois, disfarçadamente, ela sai à procura de um lugar para, então, refletir sobre aquela visão. Deixei dissimuladamente os companheiros e minha irmã e fui à Catedral de São Estanilau. Já começava a entardecer e havia poucas pessoas na catedral. Não dando atenção a nada do que ocorria à minha volta, caí de bruços diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que devia fazer a seguir. Então, essa experiência muda inteiramente a direção do coração de Santa Faustina. Ela escuta a voz de Deus, E ela quer responder então esse chamado do Senhor e pergunta a Ele o que ela deveria fazer. Então, ouvi essas palavras: vai imediatamente a Varsóvia e lá entrarás no convento. Terminada a oração, levantei-me, fui para casa e fiz as coisas indispensáveis. Como pude, relatei a minha irmã o que acontecera em minha alma. Pedi que se despedisse dos meus pais e assim, só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada, Helena vai para Varsóvia. Então, Santa Faustina toma firmemente a decisão de responder ao chamado de Deus, não quer mais negar aquela voz, não quer mais sucumbir à voz da graça em sua alma. Então, ela viaja para Varsóvia de trem, somente com a roupa do corpo. Santa Faustina não conhecia ninguém nessa cidade, não tinha nenhum contato de um familiar, de um amigo, de um conhecido. E ela mesma relata isso no diário. Ela diz: quando desci do trem e vi que cada um se dirigia ao seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer, para onde dirigir-me. Não tenho ninguém conhecido. E disse a Nossa Senhora: Maria, dirigi-me, guiai-me. Imediatamente ouviu em sua alma uma voz que dizia: sai da cidade e vai a uma certa aldeia, onde poderá passar a noite com segurança. Então, Santa Faustina, ela escutando a voz em seu coração de Nossa Senhora, que Nossa Senhora tinha lhe dito, ela então sai da cidade. No dia seguinte, bem cedinho, vim à cidade e entrei na primeira igreja que encontrei e comecei a rezar para saber qual era a vontade de Deus a seguir. As missas se sucediam e durante uma delas ouvi essas palavras: vai falar com esse padre e ele te dirá o que deves fazer em seguida. Então, terminando a missa, Santa Faustina, Helena vai à sacristia para falar tudo aquilo que ela havia sentido em sua alma, E para saber do sacerdote qual convento, então, ela deveria ingressar, E aí, no primeiro momento, aquele padre se admira, de toda aquela confiança daquela jovem nas inspirações de Deus, como Deus guiou ela, E aí ele diz primeiramente a ela o seguinte: vou enviar-te a uma senhora piedosa, com a qual ficarás enquanto não ingressares no convento. Mas ela me recebeu muito favoravelmente. Nesse tempo, eu procurava um convento, mas a cada dia que batia a porta, eu era recusada. A dor começou então a apertar o meu coração, e eu disse a Nosso Senhor: ajudai-me, não me deixeis sozinha. Até que bati na porta do convento.
quando veio ter comigo a Madre Superiora, a atual Madre Geral Micaela. Depois de uma breve conversação, disse-me que eu falasse com o senhor da casa e perguntasse se ele me aceitaria. Compreendi logo que devia perguntar a Nosso Senhor. Fui à capela e, com grande alegria, perguntei a Jesus: Senhor desta casa, vós me aceitais? Assim mandou que eu perguntasse uma destas irmãs, e logo ouvi a voz: eu te aceito, tu estás em meu coração. Quando voltei da capela, a Madre Superiora improvisadamente me perguntou: e então, o que o Senhor te respondeu? Ele te aceitou? Respondi que sim. E ela falou-me: se o Senhor aceitou, eu também te aceito. Então essa congregação pertencia à congregação da Mãe de Deus, da Divina Misericórdia. Contudo, Helena não pôde ser recebida imediatamente no convento, por causa dos costumes da época e do dote que ela tinha que apresentar no seu ingresso ao convento. Então, ela voltou para trabalhar com o propósito de juntar, durante um ano, o valor necessário para ingressar no convento. Então, ela trabalhou durante um ano em Varsóvia e no dia 1º de agosto de 1925, ela, cheia de alegria, atravessa o umbral da congregação da Mãe de Deus e da Divina Misericórdia. Então vejam, meus irmãos, que magnífico chamado de Deus na vida de Helena, na vida de Santa Faustina. E que muitos obstáculos ela precisou enfrentar no início, até que ela pudesse entrar no convento, até que ela pudesse então corresponder a esse chamado de Deus. No dia 23 de janeiro de 1926, ela conclui o postulantado e é enviado para Cracóvia para então começar o noviciado. Então, no dia 30 de abril de 1926, Helena Kowalska tem a celebração da solene cerimônia de vestidura. Ela recebe então o hábito e passa a se chamar Maria Faustina. E ela relata isso também no diário. Ela diz: no momento da vestidura, Deus deu-me a conhecer quanto eu haveria de sofrer. Vi claramente com que estava me comprometendo. Durou 1 minuto esse sofrimento. Deus novamente inundou a minha alma de grandes consolos. Em 1928, ela faz então os primeiros votos perpétuos, Ela faz a profissão perpétua já no convento. E pouco depois de pronunciar os votos perpétuos, irmã Faustina é enviada à cidade de Vilna. E ali ela permanece durante 3 anos. Período esse de extraordinária importância para a sua vida espiritual, como para o desenvolvimento do culto da Divina Misericórdia. Motivo dessa importância deriva do encontro que irmã Faustina tem então com o padre Miguel Supoco, que mais na frente vem a ser o seu diretor espiritual, o grande acolhedor primeiro dessa mensagem e aquela pessoa que mais trabalhou para que Santa Faustina pudesse então cumprir a sua missão de revelar a misericórdia de Deus. No dia 22 de fevereiro de 1931, por meio dessa intervenção, vamos dizer assim, do Padre Miguel, é pintada então a primeira imagem da Divina Misericórdia, o primeiro quadro, da primeira revelação de Jesus a ela, para que pintasse um quadro segundo o modelo que ele mesmo havia lhe indicado. Quem pintou esse quadro foi Edmundo Kazimierowski. E em 11 de maio de 1936, ela regressa para Cracóvia, já com a sua saúde enfraquecida, já bem debilitada,
e ela é enviada a uma casa de saúde para ser então cuidada. Em março de 1937, defronte da notável melhora experimentada na sua saúde, volta ao convento. E no início do trabalho no horto, logo desempenha-se como a porteira. Contudo, a sua doença progride. Ela não suporta, mas agradece as dores que ele permite que sofria. Santa Faustina vai então ofertando-se como vítima de amor para clamar a misericórdia de Deus pelas almas, sobretudo para as almas mais pecadoras, né? E nós vemos durante toda a vida de Santa Faustina como essa oferta é agradável ao coração de Deus, como alegra o coração de Jesus, né? Toda essa entrega de Santa Faustina. Santa Faustina morreu então com 33 anos. Deixa eu só pegar aqui para vocês a data. No dia 24 de abril de 1938, diz então adeus a este mundo com a oferenda total de sua vida pelo triunfo da divina misericórdia nas almas. Então, Santa Faustina, já em vida, conseguiu ver um santinho que o próprio Padre Sopoco criou, editou e mandou imprimir, com a resta do terço da misericórdia no verso e a imagem de Jesus misericordioso à frente. Mas ela não teve, né, a visão total de tudo aquilo que Deus pôde fazer através dela, teve somente no céu. E ela diz no diário que ela tinha certeza que a missão dela iria continuar também durante toda a eternidade. Durante muito tempo ficou proibida a divulgação da festa da misericórdia, da resta do terço, né? Até que então um cardeal chamado Wojtyła faz todo um trabalho para levar a Santa Sé, né, a vida de Santa Faustina, para pedir então o reconhecimento das suas virtudes heróicas e a sua beatificação, né? E foi o próprio João Paulo II que promulgou a festa da Divina Misericórdia. E essa profecia está lá também no diário de Santa Faustina. Santa Faustina, durante a sua vida inteira, né, teve muitas revelações místicas. Era de uma vida mística profunda, de uma intimidade muito profunda com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora. Santa Faustina teve a visão do inferno. Santa Faustina também teve a visão do céu, com todas as suas delícias. E toda vez que ela rezava o texto da misericórdia, ainda em vida, quando ela estava no sanatório para cuidar da sua doença, né, as almas conseguiam alívio. Então, Santa Faustina é esse grande exemplo para nós de amor a Deus, de amor à vocação, do desejo de salvação das almas, de não poupar esforços, de não medir esforços para realizar a vontade de Deus. E no dia de hoje vamos pedir então a intercessão de Santa Faustina, o seu auxílio sobre cada um de nós, para que também nós possamos acolher a misericórdia de Deus em nossa vida e possamos não medir nenhum esforço para difundi-la no mundo inteiro com quem nós encontrarmos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.